Bom dia, sejam bem-vindos à nossa missa dominical. O meu nome é Cidélia Mendonça, serei o leitor mais Alina Faria desta nossa Santa Missa. Este é o 5º domingo da Quaresma. Esta missa é oferecida pelas seguintes intenções: Fernando Cafua, pelas almas dos falecidos da família de Gilda Cafua, Maria T. Cunha, Michael Anthony Cunha, Laudelina de Jesus Silva, Francisco Carvalho, Valquírio Carvalho, Fátima Aguiar, Manuel de Quadros Betancourt, Júlio C. Farias, José Espínola da Silva, Maria Borba da Silva, Francisco e Maria V. Rocha, Maria Almeida Barcelos, Francisco Faria Júnior, Norma Menezes e família, José B. Rego e famílias, António C. Oliveira e famílias, Inocência Mendonça e família, Ivo e Filomena Lima, José Aurélio Aguiar, Laureano e Georgina Torres, em louvor a Nossa Senhora, Maria de Lourdes Cardoso, Fernando Souza, Linda Souza, Carlos Silva, José da Silva, Rosa Dutra, Rosalina Mendonça, Sofia Silva, Birthday Remembrance, lembrança de aniversário, Billy Cunha, Kelminda Mendonça, António Lourenço Góis, Alfredo Rodrigo Peixoto, Arlindo Espínola, pela saúde de Januário e Carmen Pereira. Por favor, desliguem os telemóveis. A graça de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus, nosso irmão, a comunhão com o Espírito Santo esteja convosco. Um bom dia, é bom podermos celebrar nossa Santa Missa neste dia que o Senhor fez para nós e pedirmos de Deus a sua bênção. Para celebrar dignamente, vamos pedir a Deus misericórdia, perdão de nossos pecados, cantando. Senhor, que vieste
Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, concedei-nos a graça de viver com alegria o espírito de caridade, que levou vosso Filho a entregar-se à morte pela salvação dos homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Deus nos fala, vamos ouvir. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim fala o Senhor Deus: vou abrir os vossos túmulos e deles vos farei ressuscitar ao meu povo, para vos reconduzir à terra de Israel. Haveis de reconhecer que eu sou o Senhor, quando abrir os vossos túmulos e deles vos fizer ressuscitar ao meu povo. Infundirei em vós o meu espírito e revivereis. Hei de fixar-vos na vossa terra e reconhecereis que eu, o Senhor, o disse e executei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor está a misericórdia e a abundância da redenção. No Senhor está a misericórdia e a abundante redenção. Do profundo abismo chamo por vós, Senhor. Senhor, escutai a minha voz. Estejam os vossos ouvidos atentos à voz da minha súplica. No Senhor está a misericórdia e a abundante redenção. Se tiverdes em conta as nossas faltas, Senhor, quem poderá salvar-se? Mas em vós está o perdão, para vos servirmos com reverência. No Senhor está a misericórdia e a abundante redenção. Eu confio no Senhor, a minha alma espera na sua palavra. A minha alma espera pelo Senhor, mais do que as sentinelas pela aurora. No Senhor está a misericórdia e a abundante redenção. Porque no Senhor está a misericórdia e com Ele abundante redenção. Ele há de libertar Israel de todas as suas faltas. No Senhor está a misericórdia e a abundante redenção. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não lhe pertence. Se Cristo está em vós, embora o vosso corpo seja mortal por causa do pecado, o Espírito permanece vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus de entre os mortos, habita em vós, ele que ressuscitou Cristo Jesus de entre os mortos, também dará vida aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Palavra do Senhor. Louvor e glória a vós.
Jesus Cristo, Senhor. Eu sou a ressurreição e a vida, diz o Senhor. Quem acredita em mim não morrerá para sempre. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, estava doente certo homem chamado Lázaro, de Betânia, aldeia de Marta e de Maria, sua irmã. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com perfume e lhe tinha enxugado os pés com os cabelos. Era seu irmão Lázaro que estava doente. As irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, o teu amigo está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: essa doença não é mortal, mas é para a glória de Deus, para que por ela seja glorificado o Filho do Homem. Jesus era amigo de Marta, de sua irmã e de Lázaro. Entretanto, depois de ouvir dizer que ele estava doente, ficou ainda 2 dias no local onde se encontrava. Depois disse aos discípulos: vamos de novo para a Judeia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Jesus respondeu: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque não tem luz consigo. Dito isso, acrescentou: o nosso amigo Lázaro dorme, e eu vou despertá-lo. Disseram então os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus referia-se à morte de Lázaro, mas eles entenderam que falava de sono natural. Disse-lhes então Jesus abertamente: Lázaro morreu por vossa causa. Alegro-me de não ter estado lá, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Tomé, chamado Dídimo, disse aos companheiros: vamos nós também, para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus encontrou o amigo Lázaro sepultado há 4 dias. Betânia estava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para lhes apresentar condolências pela morte do irmão. Quando ouviu dizer que Jesus estava a chegar, Maria saiu ao seu encontro, enquanto Maria ficou sentada em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo agora, tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará.
Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Jesus disse a ela: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e acredita em mim, nunca morrerá. Acreditais nisso? Disse-lhe Marta: acredito, Senhor, que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Dito isso, retirou-se e foi chamar Maria. O Mestre está ali e manda te chamar. Logo que ouviu isto, Maria se levantou e foi ter com Jesus. Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar em que Marta viera ao seu encontro. Então, os judeus que estavam com Maria em casa lhe apresentaram condolências. Ao verem levantar-se e sair rapidamente, seguiram-no pensando que se dirigia ao túmulo para chorar. Quando Jesus chegou, Maria logo o viu e caiu-lhe de pé aos pés e disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, ao vê-la chorar, e vendo chorar também os outros que vinham com ela, se comoveu e perturbou-se. Depois perguntou: onde o puseste? Responderam-lhe: vem ver. E Jesus chorou. Diziam então os judeus: vede como ele era amigo. Mas alguns deles observavam. Então, ele que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? Entretanto, Jesus, intimamente comovido, chegou ao túmulo. Era uma gruta com uma pedra na porta de entrada. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Respondeu Marta: já cheira mal, pois ele morreu faz 4 dias. Disse Jesus: eu não te disse que se crer, verias a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, te dou graças por me teres ouvido. Eu também sei que sempre me ouves, mas falei assim por causa da multidão que me cerca. Dito isso, bradou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu de mãos e pés enfaixados. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Então, muitos judeus que tinham ido visitar Maria, ao verem que Jesus o fizera, acreditaram nele. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Queiram assentar-se. Meus irmãos, minhas irmãs, filhos e filhas da igreja, hoje nós estamos celebrando a liturgia da ressurreição de Lázaro. Lembremos nós, o primeiro milagre que Jesus fez quando iniciou a sua vida pública foi, quem lembra? Em Caná da Galileia. O primeiro milagre foi a transformação de água em vinho. E o último milagre de Jesus foi este que vos falo, o milagre da ressurreição de Lázaro. O fato acontece em Betânia. Betânia era uma colônia de leprosos. A lepra
era a doença que dizimava, que matava as pessoas naquela época. Aqueles que haviam contraído a lepra precisavam se afastar da comunidade. A palavra diz 3 quilômetros estava o leprosário, a colônia dos leprosos. E lá morava o amigo Lázaro, provavelmente também um leproso, e que havia morrido do mal da lepra. As irmãs, Marta e Maria, mandam avisar Jesus: Jesus, Lázaro está a morrer. E Jesus diz então, de uma forma muito interessante: esta doença não leva à morte. Como? Era lepra. Como pode não levar à morte? O que Jesus estaria querendo dizer às pessoas? Jesus diz que aquela doença serviria para glorificar a Deus. Meus irmãos, todo milagre serve para glorificar a Deus. Quando alcançamos um milagre, não é porque merecemos. Ninguém de nós merece um milagre. Mas o milagre, quando alcançado, serve para que as pessoas que estão ao redor vejam e lembrem do poder de Deus. Então, Jesus diz, serve para glorificar a Deus. Quando Jesus chega, 4 dias depois, na casa de Marta e Maria, a palavra diz que Jesus chorou, para nos mostrar que Deus nunca vai ser indiferente à nossa dor. Então, nós não temos o direito de dizer: onde estavas, Deus, quando sofri aquele momento? Onde estava Deus quando meu filho morreu? Onde estava Deus quando alguém que eu amava partiu? Deus sempre vai sentir a dor que nós sentimos. Então, como homens e mulheres de Deus, nós não podemos dizer: Deus quis assim, Deus quis aquela morte. Muitas vezes nós erramos quando nós dizemos às pessoas: Deus quis assim. Como pode Deus querer o mal de alguém? Então não foi Deus quem quis a morte do teu esposo, da tua esposa, do teu pai, da tua mãe ou do teu filho. Não. Deus não aceita a morte. Mas é preciso que também a gente continue a compreender esta palavra. Quando Jesus chega diante daquele túmulo, daquelas pessoas, ele diz: nosso amigo Lázaro dorme. Mas dorme? 4 dias morto, já cheira mal. Ele dorme e eu vou acordá-lo. Meu irmão, minha irmã, Jesus pergunta se eles creiam, se acreditavam, e Marta responde: eu creio que tu és a ressurreição e a vida, e que no último dia eles irão ressuscitar. Mas Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim não morrerá. Ou seja, não é preciso esperar até o fim dos tempos para ressuscitar. Como não, padre? Não, porque Jesus já é a ressurreição e a vida. E todo aquele que nele crer não vai morrer. Explico. Marta acreditou, mas com dúvidas.
Eu creio que tu és a ressurreição, mas já cheira mal. Então ela disse: eu acredito, mas ele está morto. E agora? Jesus volta a dizer: se creres, verás a glória de Deus. Diante daquele túmulo, Jesus se coloca em oração. Jesus é testemunho vivo da presença de Deus nos nossos sofrimentos. Quando diante do túmulo, Jesus chama Lázaro, vem para fora, nós então podemos entender que Jesus não acaba com a morte física. Lázaro estava morto. Todos nós vamos passar pela experiência da morte. Não adianta, meu irmão, minha irmã, você e eu vamos morrer. E nós já estamos morrendo. Olha para a tua vida, olha para as tuas mãos. Elas estão nos mostrando que nós estamos morrendo. As rugas estão chegando. Posso até passar um Mary Kay, posso passar um creme, colocar um fio de ouro, repuxar, mas a vida está mostrando que nós estamos a morrer. Todo dia estamos mais perto da morte do que ontem. Por isso, quando Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, ele está mostrando para nós que ele não vai eliminar a morte física. Todos nós um dia vamos morrer. Então não adianta nós culparmos a Deus. Não, vamos morrer. E já estamos morrendo. A palavra, então, de hoje nos mostra que precisamos entender que Jesus não eliminou a morte física, mas quando ele diz: Lázaro, vem para fora, ele diz que quem dá a última palavra diante da morte é Deus. E algo muito importante também, vocês perceberam que a palavra repetiu por 3 vezes, ele era amigo de Lázaro. Sim ou não? Perceberam? O amigo Lázaro. O que significa isso para nós na palavra? Para quem é amigo de Jesus, para quem aceitou Jesus na sua vida, a morte física é apenas um sono. Jesus disse: ele está dormindo e eu vou acordá-lo. Amigo de Jesus, a minha amizade com Deus, o meu aceitar Jesus, faz com que a morte na minha vida seja apenas um sono. E o Senhor um dia me acordará. A morte para o amigo de Jesus é um fechar os olhos para abrir e enxergar melhor. Agora, isso que eu vos falo não é uma imposição, não é obrigado, é uma proposta. Deus nos faz uma proposta. Se aceitares Jesus como teu amigo, a morte não terá poder e a última palavra sobre a tua vida. Apenas fecharemos os olhos, será apenas um sono, mas Deus tem o poder de nos acordar do sono da morte. Mas, se quiseres dormir para sempre na morte eterna, poderás. Agora, se quiseres acordar para contemplar a face de Deus e os que já estão em Deus, a palavra de hoje nos chama a sermos amigos de Deus, porque dos amigos de Deus
Deus é quem dará a última palavra quando a morte física chegar. Por fim, meu irmão, minha irmã, Lázaro, ele é hoje não apenas um morto que ressuscitou. Lázaro é um símbolo. Símbolo do quê? Dos que morrem na amizade com Deus. Lázaro é símbolo dos que morrem na amizade com Deus. Ele é o elo, ou seja, o elo desta amizade, da aceitação de Jesus. Só Jesus nos fará passar da morte para a vida. Os amigos de Jesus irão experimentar a morte física, mas não eterna, segundo a palavra. Porém, é preciso que entendamos que haverá uma passagem, e esta passagem todos experimentaremos. Meus irmãos, a ressurreição começa não no último dia da vida. Quando às vezes eu vou em alguns sepultamentos, sobretudo no Brasil, em Portugal, quando a gente vê o sepultamento, ou até aqui, nós ouvimos as pessoas dizendo: ah, padre, agora já ressuscitou, está em Deus, não é verdade? E eu penso, Por quê? Porque a ressurreição não se dá na hora em que o padre vem no enterro e joga água benta. A ressurreição começa quando você se decidir ser amigo de Deus. Ali você começou a ressuscitar. Porque quando eu me torno amigo de Deus, eu vou ressuscitando do pecado, eu vou ressuscitando das trevas, das escolhas erradas, e aí eu vou ressuscitando um pouquinho de cada dia. Quando a morte chegar, aí eu poderei ressuscitar plenamente. Mas a ressurreição não se dará no último dia, mas hoje, no pouquinho de cada dia. Grave esta frase, meu irmão: a ressurreição começa quando eu decido fazer a vontade de Deus. Aqui eu começo a ressuscitar. Portanto, a Quaresma é um tempo favorável para sairmos da morte para a vida, do pecado para o perdão. Que diante dos momentos da nossa vida, sobretudo os mais difíceis, possamos nós dizer: eu creio que Tu és a ressurreição e a vida. Então, se queres saber se aquele que está morto ressuscitou, basta saber se ele começou a ressuscitar todos os dias da vida dele. Aí podemos dizer: esta irmã ressuscitou e está em Deus. Este irmão ressuscitou e está em Deus. Não foi o padre que fez milagre de ressurreição com água benta, foi a vida que a pessoa escolheu viver nesta vida. Termino: tua ressurreição se dará quando você se decidir por Deus. Ali você começou a ressuscitar. Amém? Inclina a tua cabeça um pouquinho, fecha os teus olhos um momento, por favor. A palavra de hoje pergunta: você é amigo de Deus? E como saber que eu sou amigo de Deus?
através do teu jeito de ser e de viver, tuas escolhas, os caminhos por onde você anda, a busca da fé, a busca na missa, vivendo o amor, a fraternidade, o perdão. E uma hora dessa, meu irmão e minha irmã, chegará a sua hora de morrer, de fechar os olhos. E será que você ressuscitará para a eternidade em Deus? A forma de saber é começar a ressuscitar agora. Te decidir por Deus e ser amigo de Deus. Se você começar a ressuscitar desde agora, amanhã, quando a morte chegar, ela vai ser na tua vida apenas um sono. E Deus tem o poder de te acordar para a vida eterna. Que assim seja. Amém. Creio em um só Deus. Hoje nós não vamos fazer nossas preces. As preces são aquelas que nós fizemos logo após a homilia, aquele pedido de vida em Deus. Sentados, vamos preparar o altar para acolher Jesus, ofertando o que temos e o que somos, cantando juntos.
irmãos, minhas irmãs, para que a nossa oferta seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. E assim seja. Ouvi-nos, ó Deus Todo-Poderoso, pela virtude deste sacrifício, purificai os vossos servos, a quem destes as primícias da fé cristã, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Como verdadeiro homem, ele chorou pelo amigo Lázaro. Como Deus eterno, ressuscitou da morte. Compadecido da humanidade, fez-nos passar da morte à vida, mediante os sacramentos pascais. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a glória de Deus, dizendo: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, és fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em minha memória. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício santo e vivo. Olhai benignamente para a oblação da tua igreja, nela, vítima que nos reconciliou convosco. Fazei-nos alimentando-os do corpo e sangue de Cristo, alimentados pelo Espírito num só corpo. Lembrai, Senhor, da tua igreja, presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Santo Padre, o Papa Leão, nosso Bispo Richard e todos os ministros do vosso povo. Lembrai também na tua misericórdia dos irmãos e irmãs nossos que morreram na esperança da ressurreição. Acolhei junto a vós, na luz de vossa face. E enfim te pedimos piedade e misericórdia de todos nós. Dai-nos a graça de um dia participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, a todos os santos apóstolos e aos homens e mulheres que morreram na amizade de Deus, a fim de um dia também vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça.
Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Como Jesus nos ensinou, erguendo nossas mãos ao céu, vamos juntos orar. Pai nosso, livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus esteja convosco. O amor de Cristo. Saudai-vos na paz do Cristo. Paz do Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende diz Jesus, aquele que morre em mim jamais morrerá. Eis, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha guarda, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue do Cristo nos guarde e nos conduza à vida eterna.
Durante a comunhão, cantemos o canto da página 69. Eu vim para que todos tenham vida. Eu vim para que todos tenham vida.
Oremos. Deus Todo-Poderoso, concedei-nos a graça de sermos sempre contados entre os membros de Cristo, nós que comungamos seu corpo e sangue, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Sentados um momento, temos alguns avisos. O grupo de oração Gathering Hearts fará transmissões ao vivo às 16 horas, exclusivamente pelo Facebook, até o dia 5 de abril. No dia 22 de março, a transmissão será às 18 horas e no dia 5 de abril, a transmissão será às 20 horas em vez das 16. A próxima reunião do grupo de jovens Love on Fire será no dia 16 de março, às 18h30, no Salão Paroquial. Via Sacra, todas as sextas-feiras, às 18 horas. Nesta sexta-feira, 29 de março, a celebração acontecerá aqui na nossa paróquia de Santo António. Para mais informações, leve para casa o nosso boletim paroquial. Bom domingo a todos. Hoje teremos duas crianças que serão batizadas. Quero, por favor, apresentar à igreja. Aqueles que receberão hoje o batismo, por favor, tragam aqui à frente. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Glorifica o Senhor Deus com vossa vida, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Tchau, tchau.